Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Opinador. Hoje vamos falar aqui, sobre um tema que eu já tinha abordado já num vídeo, o vídeo até ficou longo, que são as RTX, no lançamento da Nvidia, que agora está surgindo alguns rumores, o pessoal reclamando, dizendo que a placa está queimando, que a placa está dando problema e tudo mais. Bem, pessoal, se eu tivesse apostado na loteria, tivesse uma aposta assim, olha só, quem acertar na mosca com relação a alguma coisa na área de TI ganha R$1 milhão, eu teria ganho. Eu já teria, e digo mais, eu não teria só ganho na questão das RTX, não. Eu teria ganho até na parte da Intel também. E por quê? Porque nas RTX, o vídeo está aí postado, vocês podem olhar, ele não me deixa mentir, vocês podem olhar pela data. Foi pouco tempo depois do lançamento das RTX que eu postei o vídeo, Tem lá, RTX vale a pena, Você pode procurar aí no canal que tem. Foi, se eu não me engano, o penúltimo vídeo, que eu postei. No caso das RTX, cara, o resumo do vídeo, vamos botar assim, não digo resumo, mas a parte básica do vídeo era o que? Você não precisa de uma RTX. Ninguém precisa de uma RTX hoje em dia. Não tem como você justificar. Isso daí eu concordo até com outros canais, um que eu posso dizer, o do Rodrigo Baltar. Não tem porquê assim, você gastar uma fortuna nessas placas. A placa é ruim? Não é ruim. Você quer me dar a placa? Eu aceito. É uma placa boa. Vai dar um gargalo aqui no processador que eu tô usando, mas eu aceito, entendeu? A placa não é ruim, mas ela não vale a pena. Não tem nada que justifique você pagar o preço dessa placa pelo que ela te dá de retorno. Ou seja, eu no vídeo falava que vamos botar assim, se você pegar uma 2080 Ti e comparar com uma 1080 Ti, a diferença de FPS vai acontecer, vai haver. Claro, a 2080 Ti tem que ser mais rápida, tem que ser mais forte, mas a diferença de desempenho não vai ser tão grande assim. Não vai ser nada assim, tipo, uma deu 100, a outra deu 150. Não vai ser. Vai ser uma dá 100, a outra dá 120, a outra dá 125. Vai ser nessa margem. Então, não vale a pena você pagar 2 vezes, quase 3 vezes mais por 20% de desempenho. Isso é um péssimo custo-benefício. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre custo-benefício. Eu pretendo gravar um vídeo a respeito disso, que eu vejo que tem um pessoal que bate cabeça. Ele chega num vídeo, o camarada do vídeo diz que custo-benefício é uma coisa, aí ele vai para outro vídeo, o camarada do outro vídeo diz que é outra. Então eu vou tentar botar vocês assim no caminho mais vamos dizer assim, mais direto, digamos assim, Mas enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo. Então, eu já falava essa questão da RTX já lá atrás, já desde o lançamento já falava disso. Então, se eu tivesse apostado, se tivesse um prêmio para quem acertasse alguma coisa com relação à Nvidia, eu teria acertado. Agora, a questão delas morrerem é pior ainda, porque você já está pagando o dobro do valor de uma 1080 Ti para ter 20% a mais de desempenho
E além de tudo, a placa de vídeo está queimando. É um problema nos testes de qualidade. A própria Nvidia afirmou isso, né, que ela teve problemas. Isso acontece? Acontece. Você pode crucificar a Nvidia? Não, na minha visão não, acontece, cara. Acontece com automóveis, acontece com televisores, acontece com os mais diversos tipos de produtos que você pode encontrar no mercado, ok? Mas é uma questão assim chata. Tem gente falando, cara, queimou, leva para garantia, entendeu? Tem outros que botam panos quentes, mas é aquela questão. É nessas horas que eu tenho até um vídeo aqui que é como identificar um fanboy. Que é nessas horas que você vê o que é ser fanboy. O erro aconteceu, acontece, mas ele tem que ser criticado. Tem gente que, não aconteceu o erro, não, mas tadinha, mas coitadinha, não, vamos dar um carinho, vamos fazer um chamegozinho na marca. Não, cara. Se você criticou a AMD quando a RX 480 estava consumindo mais watts, no caso assim, né? Lá no barramento PCI Express, naquela época do lançamento, que até o camarada era TechLab, né? Do TechLab, o Ronaldo, ele falou isso daí, ele mostrou lá que estava acontecendo esse problema. Se você criticou a RTX naquela época, agora você não pode fechar os olhos para esse problema das RTX, cara. Se você fechar os seus olhos para esse problema, você é fanboy. Se você olhar naquele meu vídeo, tem um sinal que eu falo exatamente disso. Se você, na hora que X falha, você chega lá e mete o pau em X, e quando Y falha, você vai lá e faz carinho na Y, você é fanboy. E tem lojista fazendo isso. Tem lojista fazendo isso, entendeu? Tem lojista fazendo isso. Prestem atenção. Eu já vi vídeos aí. Tem lojistas fazendo isso. Então, cara, realmente, se você comprou uma RTX e ela deu problema, não vai ter jeito. Corre para garantia. Mas na minha visão, vou dar aqui a minha opinião, né? Vou dar a minha opinião. Eu acredito que isso seja um problema de desenho da placa mesmo. Então é uma coisa que, dependendo de alguns fatores, assim, eu tô especulando aqui para vocês. Dependendo de alguns fatores, pode ser que aconteça com qualquer placa. Então, eu comprei uma da Gigabyte e as que estão queimando sei lá, sei lá, vamos botar assim, da PCIS, vamos botar assim, né? Ou da PCIS que tá estourando lá, tá queimando. Não se engane, não se iluda. Pode ser que a tua Gigabyte também vá para o espaço. Pode ser que a MSI também vá para o espaço. Pode ser que a 280 Ti, enfim, de outra marca, enfim, também vai para o espaço. Então não é uma coisa, eu acredito que não seja uma coisa da marca exatamente. Eu acredito que é alguma coisa do desenho mesmo que está fazendo isso aí acontecer. E pelo que eu já vi, eu vi no vídeo lá do pessoal da PCFET, o que acontece é que ele falou, a placa funciona normalmente no Windows e tal. Quando você vai botar um jogo para poder rodar, ela para, ela não funciona. Isso aí muito provavelmente é o que? Na minha visão,
Eu digo porque eu já tive problema bem semelhante a isso. A placa funcionava no Windows e não funcionava em jogos. Eu já tive problemas com isso. E era o que? Memória ferrada. Entendeu? Se for isso exatamente que está acontecendo com as placas, eu acredito que sejam problemas com a parte de módulo de memória. Entendeu? Eu acredito que seja problema com isso daí. Porque, ou seja, para o Windows, ele consegue usar uma memória normal, até uma, vamos dizer assim, uma placa de vídeo, como se fosse uma placa de vídeo mais antiga. Mas quando você vai botar os jogos começam a puxar bastante memória. Precisam ser alocados na memória e não tem memória para poder alocar, então ela para. Bem, pelo menos no meu caso foi memória que foram chips de memória que estavam indo para o espaço. Pode ser GPU, pode ser uma GPU. A GPU também acabou se lascando, ou seja, ela consegue rodar em uma frequência mais baixa, mas quando você exige que ela rode em uma frequência mais alta, ela pode não dar algum problema ali no barramento, ela não consegue dar toda aquela potência, então desliga. Então, pelo que eu vejo, pode ser essas duas coisas, ou seja, realmente, eu sinceramente vai ficar muito pé da vida se isso acontecesse, né? Mas tá aí a minha questão, repito, não são placas ruins, só que eu acho assim, pelo custo delas, não são um bom custo-benefício. Elas estão longe de ser um custo-benefício interessante, entendeu? Ah, mas cara, mas vai dar para poder ver o raio de luz, a sombra no chão, cara. Aquela sombra no chão, aquele raio de luz, aquela coisa, vale R$2.000 a mais? Vale até R$3.000 a mais? Não vale, cara. Quem é o maluco que fala uma coisa dessas? Entendeu? Você é louco. Se você chegar pra mim e falar, não vale a pena porque ali ó, dá pra poder ver o robozinho. Você é maluco, cara. Entendeu? É doido. Mas enfim. Então essa é a minha visão. Ah, vamos crucificar a NVIDIA? Não, não é isso. Como eu já falei, acontece, pô, já aconteceu com tantas outras marcas, entendeu? Não vão, até com a AMD mesmo já aconteceu, entendeu? E na época que aconteceu com a AMD, eu vi que tinha sido meio que um vacilo, mas que eles corrigiram no drive e bate palmas, foi correto, mano, tá certo. A gente é humano, a gente erra. Não era para errar, claro, mas acabou errando. Mas consertou seu erro. Agora vamos ver o que a NVIDIA vai fazer para poder consertar esses problemas que ela mesma já disse que teve na parte de geração da placa de vídeo, né? Mas são placas de vídeos boas. Se você quiser me dar uma, por exemplo, se você chegar para mim, cara, eu te dou uma aqui, ó. Entendeu? Mesmo que tenha risco de queimar, você pega, eu pegaria. Eu pegaria. Sim, pegaria. Nem que eu diminuísse o clock ali, dava uma segurada ali diminuir ali no MCF Tebane ali o clock dela e tal, para poder dar uma folga, para poder ela não ter nenhum problema de superaquecimento, de superaquecer, enfim. Mas eu pegaria de boa. Não são placas ruins, são placas boas, entendeu? Mas teve esse problema. Então é um risco que você corre pegando elas. E eu não. Cara, eu vou montar uma máquina top hoje. Tô pensando em comprar uma RTX. Você me recomenda? Não. Eu não te recomendo. Você quer montar NVIDIA? Monta GTX. Arruma aí talvez uma 1080 Ti. Pega a RTX em último caso. Ah não, quero top. Não encontrei a GTX de jeito nenhum, cara. Mas eu quero uma placa top. Não quero placa custo-benefício, eu quero uma placa top. Aí você pega a RTX de boa, mas aí já naquela coisa, né? Olha, vou pegar, mas ó, tu já sabe, aconteceu qualquer coisa, joga pra garantia, tu vai ter que correr atrás da garantia. Perfeito? Show de bola pra vocês?
voltando aqui, só para poder deixar aqui em off, eu falei aqui no começo do vídeo que eu teria acertado também para Intel. E por que eu digo que eu teria acertado também para Intel? Porque uma curiosidade, né? Eu acho que o pessoal ficou aí curioso. Vamos lá. Por que eu teria também acertado para Intel? No final de 2016, eu comentei em alguma parte do YouTube, eu vi uma coisa na minha cabeça e eu comentei no YouTube. Foi no YouTube, foi algum vídeo, eu não lembro qual é, que eu previa um ano de trevas para Intel, e realmente foi o que aconteceu. Quando os Ryzen apareceram, assim, o que mantinha a Intel confortável era o desempenho do FX, que era o máximo que a AMD poderia ofertar. Ora, o desempenho do FX está lá no nível dos Core i de primeira geração e os Core i de segunda geração de entrada. Não é um desempenho single core ruim, tá? Dependendo do que você queira fazer, por exemplo, no meu caso, eu tenho o FX aqui, depois eu vou fazer até um vídeo sobre ele e o Far Cry, né? O que deu, né? Para mim, tá funcionando perfeitamente bem, tá me sanando perfeitamente bem. Jogo com ele, renderizo com ele, faço tudo com ele de boa e nem chego a usar mais da metade do processamento que o bicho tem. Então, beleza. Mas o desempenho dele já é um desempenho assim de um processador antigo, do nível lá dos Core i, como falei, de primeira, segunda geração. Primeira geração, segunda geração, os de entrada, né? Aqueles Core i3 2000, 2100, 2120, por aí. Core i5 2300, entendeu? Então, o que mantinha a Intel segura era isso, porque se os FX tivessem o desempenho de pelo menos um Core i de terceira geração, de um Core i7, vamos botar de um Core i7 3770, vamos dizer que um FX 8350, ou não vamos botar nem 8350, vamos botar assim, vamos botar que o núcleo do FX equivalesse em desempenho ao desempenho de um núcleo de um i5 3570, de um i5 3470. Cara, já ia dar uma espremida braba na Intel, mas não era isso que estava acontecendo. Então a AMD estava disputando com a Intel com processadores com 50% às vezes menos desempenho single core. Então a Intel para ela estava tranquila, ela só lançava os i3 dual com Hyperthread, os i5 quad-core com assim, sem Hyperthread, e os i7 que eram os i5, né, só que os i5 com Hyperthread, era quad-core, mas tinha mais 4 núcleos virtualizados, né, os 4 núcleos trabalhavam como se fossem 2, totalizando 8 threads, e ela ficava assim, a cada geração era sempre a mesma coisa, e nisso daí aumentava 5%, às vezes 10%, né, a mais de uma geração para outra, e ficava nisso, porque a AMD não saía do FX. Perfeito? Com a chegada dos Ryzen, o que aconteceu? Esse desempenho single core melhorou consideravelmente. A maioria dos Ryzen hoje tem um desempenho single core no nível de de um Core i de quarta, sexta geração. Quer dizer, já começou o pesadelo aí. Então eu já tenho uma concorrência que está chegando ali atrás de mim, já está chegando aí no meu cangote, porque
só de geração para geração só aumentava uns 5, 10%, então é muito pouca diferença de desempenho. Então eles saíram lá de trás do FX e caíram aqui. Eles saíram de quilômetros de distância de mim com FX e foram cair aqui já no cangote com os Ryzen. E não só isso, além deles terem um desempenho, desde eu digo da AMD, terem melhorado o desempenho single deles, eles ainda estão dando processadores com mais núcleos, logicamente, como eles têm, vamos dizer assim, entre aspas, o Hyperthread, né? Com mais threads do que os meus, ou seja, os meus não estão conseguindo bater de frente direito com eles. Conseguem bater talvez em jogos, né? Mas em desempenho geral estão levando pau. Que quando os Ryzen foram lançados, a Intel estava na 7ª geração, então ela ainda estava com o i7 de quad-core, enquanto o Ryzen já estava vindo aí com 8 núcleos e 16, quer dizer, e além disso, além deles terem o desempenho single core, desempenho por núcleo, muito próximo praticamente do top que eu estou tendo hoje, do meu topo, muito perto de mim, e terem mais núcleos, ou seja, eles são melhores para multitarefas, eles ainda têm esses processadores ainda são baratos, ou seja, tudo se desenha, o que se desenha é que eu vou me lascar, e não deu em outra. Logo o pessoal começou a se encantar muito pelos Ryzen. Começou com uma desconfiança, depois começaram a se encantar. Quando viram que ele segurava a paulada mesmo, começaram a se encantar. Mais adiante surgiram os Ryzen melhorados. Tinha um problema de latência de memória, que era mais lento e tal. A AMD deixou isso aí mais redondinho mesmo, lançou os Ryzen lá que começavam com 2000, né? 2600, 2700, enfim. E quer dizer, apertou mais a Intel. Depois começaram a surgir aquelas vulnerabilidades que atacavam, que não atacavam, mas que eram mais fáceis de agir nos sistemas da Intel, o Meltdown, e tinha um outro que eu acabei esquecendo o nome, mas tinha um que era o Meltdown. Quer dizer, já deu uma pequena baqueada, ou seja, mas já teve gente que já pulou para o Ryzen. E agora, por fim, a dificuldade que a Intel está tendo de produzir mais processadores. Quer dizer, cada falha dessa, eu já sabia que a Intel muito provavelmente ia ter problemas, mas com essas falhas, cada uma delas foi trazendo mais gente para os Ryzen. Então, se antigamente o pessoal, a gente falava assim, pô, você quer um computador bom? Leva um FX. O pessoal olhava assim e falava, tá maluco, cara, eu vou mandar te prender, tu tá me xingando, entendeu? Não, eu tô falando de brincadeira, porque como eu já falei pra vocês, eu gosto muito dos FX. Tanto é que eu tenho um, né? Mas eu gosto dos FX. Como falei, eles foram injustiçados. Na minha visão, eles foram injustiçados. Nos meus outros vídeos, vocês podem dar uma olhada lá, vocês vão ver como eu explico isso daí. Mas se antes o pessoal torcia a cara injustamente para os FX, agora eles estão começando a amar os Ryzen. Entendeu? Então, por essas e outras, se eu tivesse apostado também que a Intel ia ter momentos complicados, eu também teria acertado. Pena que eu não cravei isso daí. Eu podia ter gravado um vídeo fazendo essas duas afirmações, fazendo primeiro essa afirmação da Intel e depois essa afirmação da Nvidia. Da Nvidia eu cheguei até a fazer,
Mas o da Intel devia ter feito mesmo para poder vocês verem que, olha, sinceramente acertei em cheio, hein? É evidente isso daí, isso é evidente, evidente. Bem, agora com relação, já aproveitando que a gente está falando da parte dos processadores da Intel, né? O que a gente pode esperar? Bem, a Intel ela tá perdida, ela tá no mato sem cachorro. Ela agora tem que batalhar pelo mercado com a AMD, que os Ryzen já estão vindo aí já com 7 nanômetros, ou seja, mais problemas à vista, e também com a questão da produção, né, dos seus processadores. Eu acredito que isso, eu acho que a Intel, sinceramente, na minha visão, eu acho que ela vai perder mais mercado para a AMD do que já está perdendo, porque essas questões não vão ser, vamos dizer assim, não são questões facilmente solucionáveis. Você não consegue resolver isso daí, tipo assim, num piscar de olhos do dia para a noite. Vai levar um tempo. Eu jogaria aí talvez um ano, explorando muito aí uns 2 anos, para a Intel começar a se recuperar desses problemas que ela teve. Cara, você espera que ela Cara, eu espero sim que ela se recupere, claro. Foi um baque, um baque, né? Mas para uma empresa do tamanho da Intel, é uma empresa muito importante no mercado de computadores, claro, óbvio. Eu espero que ela se recupere sim, espero que ela volte ao mercado bem, com preços até bem rezo, né? Até melhores do que a AMD, mais competitivos com relação à AMD também, até para poder o pessoal ter mais opções de compra, né? Às vezes a pessoa, não, tava a fim de comprar um Intel, mas não posso comprar porque o preço está lá nas nuvens, né? Eu até pagaria um pouquinho mais do que o da AMD, mas eu já estou acostumado com Intel, eu gosto da marca, eu gosto do desempenho, eu gosto das tecnologias, entendeu? Mas eu não posso comprar porque o preço está lá nas alturas, entendeu? Realmente isso aí é chato. Até mesmo, inclusive, quando eu vou tocar o meu FX, eu espero poder contar, chegar lá e botar um da Intel ali talvez na minha lista, entendeu? Não só da AMD, botar um da Intel, ver qual é o melhor custo-benefício, entendeu? É assim que rola a concorrência, melhor pra gente. Perfeito pra vocês? Valeu então, amigos. Um abraço a vocês. Agora sim eu vou embora. Já falei demais aqui. Fique com Deus. Até mais. Até a próxima.